principal assunto da literatura é a vida. E nesse caso, o Verão do Incêndio surgiu de algumas lembranças que eu tenho da minha infância, quando eu morei numa ilha. E houve realmente um incêndio num determinado verão, e foi a partir desse mote que eu construí a novela. Eu não saberia dizer exatamente em que momento ela surgiu, qual foi a motivação assim, bem específica. Como eu sou uma pessoa que olha para o passado, né, tem uma tendência a olhar para o passado, tem uma visão assim, um tanto quanto nostálgica da existência, eu volto para o meu próprio passado, me lembro daqueles anos de 1960, em que minha família morava numa ilha no Rio de Janeiro, e dali eu fui construindo a novela como lembranças que vinham e se somavam a invenções. À noite, o breu nos caminhos da ilha e a criança a tentar ouvir os passos do pai voltando para casa. Se chove, os passos se vestem dos ruídos da chuva e chegam molhados como no charco. Ainda assim é seu pai, e Eliane não estará sossegada nem feliz, senão em seus braços. Os mesmos que, mais tarde, dos 11 aos 18 anos, procurará nos homens, mas afinal os achará nas mulheres, na delicadeza que as fez suas irmãs. A novela literária hoje é um gênero um tanto quanto extinto, porque leva-se em conta hoje a novela como... se vê a novela como um conto longo ou um romance curto. Essa é uma avaliação quantitativa que está muito ligada ao número de páginas, quando na verdade a novela é um gênero bem preciso, com personagens pouco esboçados, e que tem uma tendência a se prolongar no tempo, com muitos capítulos, por isso gerou a telenovela, e geralmente a sua solução se dá quando um deus ex machina entra na trama, alguma coisa acontece interrompendo a narrativa. Ou seja, se não houvesse esse evento específico, a novela poderia continuar indefinidamente, sem um fim em vista. Essa é uma avaliação mais quantitativa. Como gênero literário, ela tem suas características específicas, como personagens que não são descritos exaustivamente, apenas esboçados, e há uma tendência que a novela tem um ritmo muito acelerado, com uma continuidade muito ágil. No caso do Verão do Incêndio, isso daí é um pouco atenuado com o caráter poético da narrativa, fazendo com que a novela perca um pouco da sua característica como narrativa e ganhe um pouco de tom poético, né? Se aproxima um pouco da poesia, do poema em prosa. E era o Éden, pois sim, a infância. Enterrava-se o outro na areia por brincadeira, a diversão de um dia ou de uma tarde. E alguém vinha e fotografava a cena exótica, e a foto, só na semana seguinte, era revelada. A surpresa, a eternidade de um instante. Os dois amigos que tinham sido os coveiros e o terceiro, mais velho, que fora morto. E agora os três ali riem da farra. E a foto, décadas depois, ainda está lá, nos álbuns, em 3 álbuns. E a cena em suas mentes continua a acontecer. É a eternidade, e não mais que um instante. Um instante. Um instante. Muitas pessoas provavelmente vão dizer que é um texto autobiográfico. Claro que ele tem um pouco de autobiografia, todo autor parte da sua própria existência para escrever qualquer história. Mesmo autores como o Georges Simenon, autor belga que escreveu 300 livros, provavelmente aqui e ali há alguma página autobiográfica na sua obra. Na minha também tem, mas eu não posso afirmar categoricamente que aquele menino sou eu e que aquelas pessoas que estão à volta do menino são pessoas que realmente eu conheci.
são, na verdade, pessoas criadas por mim e que receberam como um mosaico características de pessoas que eu conheci ou pessoas que eu observei, de quem eu ouvi falar e daí por diante. No inverno, colocava uma menina e um menino dentro de um barco, como dois gatos dentro de um saco, e os levavam para a escola, no continente. Entre uma afirmação e outra de alguma coisa, a professora quebrou a régua no braço de Eliane, que ficou com os olhos cheios d'água. O menino não tem nome porque eu adotei uma técnica literária que é muito comum no escritor argentino Julio Cortázar. É uma técnica um tanto quanto sutil, e eu me lembro bem de Julio Cortázar falar numa entrevista que uma leitora chegou para ele e disse que gostou muito daqueles contos que ele tinha em primeira pessoa num determinado livro, e ele olhou para ela e disse: mas os contos são em terceira pessoa. São, mas é uma terceira pessoa que se confunde com uma primeira pessoa. Eu, de certa forma, tentei isso em Verão do Incêndio e acho que tive um bom resultado. O barco vai deixando para trás sua esteira branca, pura, imponderável, efêmera. A espuma, enfim, a espuma, como a vida.